Olá, tudo bem? Eu sou o Jadaí da Cronos Contabilidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês já pararam para pensar quais são os setores da nossa economia que mais geram oportunidade para quem quer investir, quem quer empreender? Pois é, em alguns momentos a gente para pensar, né, sempre sendo um pouco pessimista, né, na situação que o Brasil se encontra, a economia como se encontra na situação atual. E às vezes passa até aquele pensamento na nossa mente de parar, desistir, fazer uma outra coisa. Mas veja, existem alguns setores na economia que está bombando hoje. Eu vou te mostrar três setores, vou te falar de três setores hoje que está gerando muitas oportunidades. Mas que às vezes a gente não pensa muito, né? Não investiga muito. O primeiro deles é a construção civil. Veja, por mais que os custos operacionais para esse setor, para essa área, seja bastante elevado, pois materiais como cimento, ferro, aço, enfim, todo esse material que é mais inerente dessa atividade da construção civil, por mais que esses produtos estejam caros, estejam com preços elevados, mas por conta da nossa inflação também, taxa de juros, essas coisas influenciam no preço dessas matérias-primas, né? E por mais que isso aconteça, a construção civil ela tem mostrado uma pujança muito grande desde 2022 para cá. Isso se deve a um fator muito interessante. O fator que faz a construção civil estar bastante pujante, esse setor bastante aquecido, os investimentos do governo tem sido bastante, o governo tem alimentado bastante esse setor com recursos, né? Todos nós sabemos que o déficit habitacional no nosso país é muito grande. Então o governo ele tem, por uma questão de política própria dele, ele tem investido bastante nessa área, colocando bastante recurso da Caixa Econômica, né, criando aqueles programas Minha Casa Minha Vida, aquelas casas populares. Enfim, isso aquece muito esse setor, traz bastante dinamismo, bastante investimento para essa área. Então, aquelas pessoas que têm alguma experiência, engenharia, pedreiro, enfim, o pessoal que trabalha direto ou indiretamente com a construção civil acaba se beneficiando. E uma outra questão aqui importante é que nós estamos aqui no Brasil com falta de mão de obra qualificada. Recentemente, em maio, saiu uma pesquisa da FGV que 71% dos empresários da área de construção civil tiveram algum tipo de dificuldade em contratar mão de obra qualificada. Isso porque desde a pandemia para cá, houve uma evasão desses profissionais. Alguns deles foram para a Europa, outros foram para os Estados Unidos, lugares esses também que têm um déficit desse tipo de profissionais. E isso acabou criando aqui um buraco, né, aqui na oferta desses profissionais aqui no Brasil. Então, aqueles que têm algum tipo de qualificação na área da construção civil, eles acabam sendo beneficiados porque cria oportunidade. Um outro setor que é muito importante é o comércio e logística. Mas eu não estou falando daquele comércio que nós entendemos, aquela lojinha física. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu já tenho explicado para vocês, eu fiz uma explicação anteriormente, que esse comércio ele tem dado uma caída nos últimos 3 ou 4 meses, né? Tem arrefecido até o comércio, né? As pessoas pararam de comprar, as pessoas estão mais endividadas, estão segurando, não querem muito consumir. E eu estou falando mais daquele comércio que é online. As pessoas hoje elas
têm uma dificuldade de ir até a loja, de ver, de sair de casa, elas querem mais comodidade, né? Então, parece que o comércio ele migrou, ele mudou, né? As pessoas, como que eu posso dizer isso? Não o costume das pessoas, mas o comportamento do consumidor ele tem mudado bastante. As pessoas realmente elas não querem mais sair da sua casa, elas não querem, quando elas vão no shopping, alguma coisa assim, vão para passeio, vão para alimentação, alguma coisa assim. Mas quando elas querem comprar algum item, alguma coisa do dia a dia, elas simplesmente pedem pela internet. Então aquelas lojas online, né, aqueles marketplaces, né, elas entram ali e fazem as suas compras. Então mudou o comportamento do consumidor. Inerente a isso, também ligado a isso, a esse tipo de comportamento e essas compras, está associado também a uma logística. Você já deve ter visto na sua cidade entregas de qualquer produto, seja delivery, através de motocicletas. Tem um pessoal que entrega até com bicicletas, eu já vi, né? Aquelas Fiorinos, né? Pequenos caminhões que fazem entrega, Mercado Livre. Esse ramo ele tem criado bastante oportunidade. E com um detalhe que a gente precisa colocar aqui. O investimento ele acaba sendo até baixo. Uma pessoa que tem um pequeno valor para investir em uma atividade como essa, comprar um carro, uma moto, para começar, acaba sendo um investimento até pequeno, para um retorno que ele pode ser até rápido, a depender da dedicação da pessoa. Veja, então, sobrou aqui um último segmento que eu queria falar com vocês, que esse sim é estratégico. Então, o segmento hoje segmento verde, né? Ou o segmento de energias renováveis, esse é o que está bombando no Brasil, né? Então o pessoal que faz instalação de placas solares, o pessoal que trabalha no desenvolvimento de tecnologia, aplicativos, tudo aquilo que venha contribuir para uma boa gestão do meio ambiente, qualquer coisa que venha nesse sentido acaba criando muito valor. Ele tem um apelo da sociedade muito grande. Países muito grandes, como os países da Europa, Alemanha, França, têm investido muito dinheiro em tentar mudar sua matriz energética, substituindo aqueles combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. E não apenas na questão dos combustíveis, tem outras coisas também, como a própria reciclagem de materiais, aqueles materiais que de repente pode ser jogado na natureza, sem nenhum aproveitamento, sem nenhum tratamento. De repente você criar alguma tática, alguma técnica para reciclar esse material e criar novos produtos a partir dele. Então, as pessoas que estão envolvidas diretamente com esse tipo de programa, com esse tipo de trabalho, elas têm aí um pé no futuro. Eu vou dizer para vocês. Aqueles que começam a fazer esse tipo de trabalho, desenvolver alguma ideia nesse sentido, a partir de agora, no futuro bem próximo, elas vão colher bastante frutos, porque essa é a ideia da vez. Então, meus queridos, esse é o recado de hoje. O Brasil está com problemas, mas veja, o problema não é só no Brasil. Nós temos hoje um problema que é mundial. A economia ela é sim dinâmica. Às vezes ela pode estar um pouco abalada, ela pode estar um pouco instável aqui. De repente, mais para frente ela melhora, ela vai ficar mais instável em um outro lugar, em um outro país. Tudo depende de como que os ventos sopram. Mas se você puder olhar com um olho um pouco mais aguçado, menos pessimismo, e souber aproveitar as oportunidades, tirar proveito das oportunidades, você sempre sairá ganhando. Sempre vai ter alguma coisa com que você vai
usar como trampolim para alcançar novos objetivos e às vezes sair até de uma zona de conforto, né? Algumas vezes nós podemos estar ali sossegados, né? Trabalhando em nossa atividade, achando que estamos garantidos e às vezes não. Então, procure sempre inovar, procure sempre aprender a fazer uma coisa diferente, porque o nosso Brasil aqui, ele é rico em tantas coisas, recursos naturais. Para aquele que eu estava falando da energia renovável, o Brasil ele é rico em recursos naturais, sol, vento, tudo isso é energia, né? Essa é a bola da vez. Acabamos de ter a COP e o Brasil, ele certamente no futuro ele vai liderar essas discussões pelo potencial que o Brasil apresenta, né? O Brasil também é um dos líderes mundiais na questão de alimento, de produção de alimento. Então nós temos várias oportunidades aí. Mas fica o recado para vocês aí. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. Dá um like para fortalecer e se inscreve no nosso canal. Até a próxima.